Olá, tudo bem? Hoje temos a honra de receber o Dr. Carlos Sarcomani, médico urologista, doutor em urologia pela Faculdade de Medicina da USP, especialista em cirurgia robótica, uro-oncologia e disfunções miccionais, atuando diretamente no tratamento de câncer urológico, problemas urinários masculinos e femininos, além de doenças relacionadas à próstata. E essa entrevista está sendo transmitida e compartilhada através das nossas plataformas digitais, alcançando milhares de pessoas diariamente no TikTok, no YouTube, Instagram e demais canais da Cuidados Ataídes, levando informação, conscientização e conteúdo de qualidade sobre saúde, envelhecimento e qualidade de vida. Doutor, antes de mais nada, muito obrigado por aceitar esse convite e compartilhar um pouco do seu conhecimento com a nossa audiência aqui. Não, eu queria agradecer o convite de vocês, principalmente o seu, Thiago. É uma honra estar aqui, vocês que prestaram serviço por um bom tempo no atendimento da minha mãe, né? E é muito bom voltar aqui e ver que vocês continuam prestando o serviço de alta qualidade que vocês prestaram para nós. Então, além de estar aqui para poder dividir um pouquinho meu conhecimento na área de urologia com vocês, eu também estou aqui para agradecer todo o período que a Cuidados Ataíde ficou lá conosco no atendimento da minha mãe. Doutor Carlos, eu que agradeço pelas palavras e pela confiança depositada em nossa equipe, tá bom? Durante todo o período de cuidados com sua mãe. Ficamos muito felizes em saber que conseguimos contribuir de forma positiva nesse momento tão importante para sua família. Foi uma experiência muito gratificante para nós, tá bom? E saiba que sempre estaremos à disposição. E aproveitando a oportunidade de ter aqui um dos grandes nomes da urologia brasileira, gostaria de começar com uma pergunta bem simples para quem está nos assistindo aqui. Afinal, o que é próstata? Próstata é uma glândula, é um órgão que fica embaixo da bexiga, ele abraça o canal urinário, ele envolve o canal urinário. Ele é responsável pela produção de uma parte do sêmen, do esperma, e ele é responsável também, ele tem uma proteína chamada PSA, que também é produzida pela próstata, e que é a responsável por conseguir facilitar a perfuração do óvulo e, consequentemente, de acessar, aumentar a fertilização. Ele tem essa função e também tem a função de tornar o esperma mais líquido, bem mais líquido, o que também facilita chegar dentro da tuba uterina. Certo, perfeito, doutor. Eu entendi. Você explicou muito bem aqui a importância do PSA, que é um exame simples e acessível. Mas uma dúvida muito comum aqui, ó, entre os homens é: o PSA substitui o exame de toque ou os dois continuam tendo funções diferentes na avaliação da próstata? Assim ainda. É um pouquinho diferente, é um pouquinho diferente. Na verdade, o PSA, ele é uma proteína e ele aumenta a produção em pacientes com aumento da próstata e principalmente em pacientes com câncer de próstata. E esse aumento, ele pode se tornar um indicativo que algo está errado. Acho que eu sempre falo para os meus pacientes, o PSA não faz diagnóstico de câncer de próstata. Ele só diz que aquele paciente tem um risco maior de ter um câncer de próstata. A recomendação hoje é fazer após os 45 anos nos pacientes que têm um histórico familiar de câncer de próstata, ou tem um histórico familiar na mãe de câncer de mama, ou nas tias, parentes próximos com câncer de mama, porque hoje nós sabemos que existe uma correlação genética entre câncer de mama e câncer de próstata. Nós podemos falar um pouquinho disso depois. E também afrodescendentes têm uma chance maior de ter câncer de próstata mais agressivo, e por isso também se recomenda acima dos 45 anos. Fora dessas categorias, a recomendação é acima dos 50 anos. No Brasil, nós acabamos colocando tudo em 45 anos, porque muitas vezes as pessoas não têm acesso fácil à prevenção, ou ao urologista, ou ao médico para fazer esse exame preventivo. Então, aqui nós englobamos tudo aos 45 anos, mas
Nos Estados Unidos, é 45 para quem tem esses antecedentes que eu falei, e 50 anos para a população em geral masculina. Então, doutor Carlos, podemos dizer que, de certa forma, no geral, a partir dos 45 anos, o homem já deve iniciar esse acompanhamento preventivo com o urologista, porque você comentou que algumas recomendações indicam começar aos 40 anos, principalmente em situações específicas, enquanto em países como, por exemplo, os Estados Unidos, a referência mais comum é de 45 anos. Então, para quem está nos assistindo aqui, podemos considerar os 45 anos como uma idade importante para começar esse acompanhamento regular da saúde da próstata? Eles começam com um tempo um pouquinho maior, eles esperam um pouco mais para começar, né? Mas a recomendação é essa: 45 anos para quem tem algum antecedente, 50 anos para quem não tem antecedente algum. Tá, doutor Carlos. Quando falamos de câncer de próstata, muitas pessoas ainda associam esse diagnóstico a algo extremamente grave e muitas vezes acabam sentindo medo, ansiedade e até desespero ao receber essa notícia. Mas a medicina evoluiu muito nos últimos anos, tanto nos métodos de diagnóstico quanto nos tratamentos disponíveis. Na sua experiência, o câncer de próstata representa um grande risco para a vida do paciente ou, quando descoberto precocemente, as chances de controle, cura e manutenção da qualidade de vida são realmente altas? Então, referente à próstata, o câncer de próstata, o primeiro conceito que nós temos que mudar é que todo mundo fala: o câncer de próstata é um câncer mais tranquilo, é um câncer mais simples, é um câncer que não dá grandes problemas. Não é bem assim. Depende do estágio em que nós fizemos o diagnóstico. Se nós temos um estágio de diagnóstico mais precoce, a chance de cura é muitíssimo alta. E se nós fizermos o diagnóstico num estágio mais avançado, aí a chance de cura reduz mais. Se bem que hoje nós temos muitos tratamentos, e eu diria para você que em alguns pacientes que têm câncer avançado, nós conseguimos quase que transformar o câncer de próstata numa doença crônica, numa doença em que nós vamos acompanhar por anos e anos. O que muda com relação a outros tipos de câncer? A possibilidade de diagnóstico precoce. Então, você pega, por exemplo, um câncer de pâncreas, você não tem ainda um marcador para o câncer de pâncreas. Muitas vezes os pacientes já diagnosticam tardiamente. O câncer de próstata é diferente. Eu tenho um marcador, o paciente pode vir em consultas de rotina com essas idades que você acabou de mencionar, que nós acabamos de falar. Com isso, se eu identificar um PSA mais alto, eu posso começar uma investigação e, eventualmente, se eu encontrar um câncer de próstata, eu vou tratar com melhores condições de tratamento hoje. Ouvindo você falar sobre a importância do diagnóstico precoce, eu acredito que muita gente que está nos assistindo agora aqui deve estar nos perguntando exatamente isso. Hoje, nós ouvimos falar bastante sobre o PSA, exames de imagem, cada vez mais moderno, inteligência artificial auxiliando os médicos e tantos avanços na medicina. Diante disso tudo, uma dúvida que surge naturalmente é: o exame de toque continua sendo indispensável ou existem situações em que os outros exames conseguem suprir essa necessidade? E aproveitando, porque ainda existe tanta resistência dos homens em relação a esse exame, mesmo sabendo que a prevenção pode literalmente salvar vidas. Tradicionalmente, o toque ele ainda está incluído na avaliação do câncer de próstata. O que tem mudado? É que como o PSA ele diagnostica muito mais pacientes do que o toque, o PSA é muito mais importante do que o toque. Se eu tiver que escolher, é melhor fazer o PSA, tá bom? O toque retal, ele é importante naquele grupo de pacientes que o PSA não aumenta. A gente tem um grupo pequeno de pacientes com câncer de próstata que o PSA não aumenta, e aí eu consigo fazer o diagnóstico, se tem algum nódulo, se tem alguma área diferente na próstata. Então, hoje continua tendo o toque retal na avaliação, embora a importância maior que se dá hoje é o PSA. Uma coisa ficou muito clara na sua explicação: é o quanto o diagnóstico precoce mudou a história do câncer de próstata. Antigamente, muitos casos eram descobertos apenas em fases mais avançadas da doença. Hoje, graças ao PSA, aos avanços da medicina,
conseguimos identificar alterações muito antes, aumentando significativamente as chances de tratamento, cura e preservação da qualidade de vida do paciente. E justamente por entendermos a importância desse diagnóstico precoce, eu gostaria de aprofundar um pouco essa questão. Você comentou que o PSA teve um papel fundamental nessa evolução, mas o que o exame de toque quero dizer que o exame de toque ainda continua agregando informações importantes. Nesse contexto, existe algum grupo de homens para quais os exames de toque se torna ainda mais relevante? Por exemplo, homens com histórico familiar de câncer de próstata, paciente com alterações no PSA ou outros fatores de risco, ou essa associação entre PSA e toque retal continua sendo recomendado de forma geral para todos os homens que estão realizando o acompanhamento preventivo? Cerca de 10 a 20% dos pacientes com câncer de próstata não aumentam o PSA ou aumentam muito pouco. Tá? Então, por isso que o toque continua lá na investigação. Né? E isso vai depender de populações diferentes. Mas é óbvio que quem mais faz diagnóstico de câncer de próstata é o PSA. E isso é importante nós dizermos, porque isso foi justamente o que mudou a evolução do câncer de próstata. Lá atrás, na década de 80, quando nós não tínhamos PSA, era toque e alguns outros exames, e, em geral, o diagnóstico era tardio. Depois, no começo da década de 90, quando o PSA passou a ser realizado de rotina, o que nós vimos primeiramente, o maior diagnóstico de câncer de próstata, obviamente, porque aí passou todo mundo a fazer PSA e diagnosticou mais, né? E depois alguns estudos surgiram, essa foi uma discussão muito grande, se você diagnosticar precoce, você diminui a mortalidade, e alguns estudos populacionais grandes, principalmente estudos europeus, surgiram mostrando que sim, fazer o PSA e diagnosticar precocemente reduz a mortalidade do câncer de próstata. Doutor Carlos, para deixar isso bem claro para quem está nos assistindo, quando falamos em investigação e diagnóstico do câncer de próstata, o exame de toque retal e o PSA costumam caminhar juntos nessa avaliação do paciente. Ou existem situações em que o PSA, em que apenas o PSA já é o suficiente e outras em que o exame de toque se torna indispensável para complementar o diagnóstico e aumentar a segurança da avaliação. Não, na verdade, hoje nós fazemos, em geral, o PSA, na maioria dos casos, e o toque em casos um pouco mais selecionados. Tá bom? Nós podemos deixar o toque para um segundo momento. E geralmente, por exemplo, eu geralmente faço o toque depois que eu peço PSA. Por quê? Porque o próprio toque pode alterar o valor do PSA. Então, eu prefiro fazer depois, quando eu acho que o toque é importante naquele paciente. Existe uma dúvida que muitas pessoas têm. Como o exame de toque é realizado pela via retal, algumas pessoas acabam associando esse exame não apenas à próstata, mas também a problemas intestinais. Existe alguma relação entre o acompanhamento da saúde da próstata e o diagnóstico de doenças do intestino, como, por exemplo, o câncer coloretal? Ou são doenças completamente distintas que exigem avaliações e exames diferentes? Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Os fatores de risco do câncer de intestino são diferentes dos fatores de risco do câncer de próstata. Apesar da gente fazer a avaliação pela mesma via com toque retal, são tumores completamente distintos. O tumor de intestino, ele, em geral, tem a ver muito mais com o hábito alimentar do paciente, com algumas questões genéticas, e é importante saber que o câncer de intestino também é muito possível a prevenção. Por quê? Ele começa com uma lesão pequena e ele vai crescendo. O tempo de crescimento de um câncer de intestino para ele conseguir se tornar um câncer realmente real, que vai dar metástase, etc., é de 6 anos mais ou menos. Então, por isso que nós indicamos fazer a colonoscopia, porque a colonoscopia é um exame chato, tem que colocar a câmera, e ela é feita, em geral, a cada 5 anos para quem não tem nenhuma alteração, e a cada 3 anos para quem tem um antecedente familiar de câncer de intestino ou teve pólipo na primeira colonoscopia. Com isso, nós conseguimos fazer o diagnóstico também precoce. Por isso que, assim, aos 50 anos de idade, tem que fazer uma colonoscopia a cada 3 ou 5 anos. E também tem que fazer um exame de próstata, esse anualmente. Uma das grandes dificuldades quando falamos em câncer de próstata é que muitas pessoas acreditam
que a doença sempre apresenta sintomas logo no início, quando na realidade isso nem sempre acontece. Pensando justamente na importância do diagnóstico precoce, quais são os primeiros sinais ou mudanças que o homem deve observar no dia a dia que podem indicar que algo não está normal com a próstata? Além disso, existem casos em que o câncer de próstata evolui de forma silenciosa sem causar qualquer sintoma. Ou e por que isso reforça tanto a importância das consultas preventivas e dos exames periódicos, mesmo quando o homem acredita estar completamente saudável? Na verdade, esse é o grande problema, porque o câncer de próstata, em geral, não dá sintomas. O câncer de próstata é um tumor que começa a crescer, em geral, na grande maioria dos casos, na parte mais externa da próstata. Então, até ele chegar no centro da próstata, que é a parte que tem contato com o canal urinário, demora muito tempo. Então, os pacientes com câncer de próstata, em geral, não têm sintoma nenhum. O que muitas vezes acontece é que o paciente pode ter câncer de próstata e aumento benigno ao mesmo tempo. Tá? O aumento benigno é uma outra situação. A próstata pode crescer, né? Uma próstata normal ela tem entre 25 a 30 gramas, ela pode crescer e obstruir o canal urinário. E aí o paciente começa a ter dificuldade para urinar, começa a ter urgência para urinar, começa a urinar muitas vezes à noite, às vezes tem a sensação de que não conseguiu esvaziar completamente a bexiga. Então, muitas vezes o paciente vem por causa desses sintomas do aumento benigno, e aí quando nós fazemos a investigação, nós encontramos um PSA elevado, por exemplo, e aí acabamos fazendo o diagnóstico de câncer de próstata. São duas doenças diferentes no mesmo órgão, mas que podem existir em conjunto. Doutor Carlos, você comentou que existe uma influência genética importante em algumas doenças relacionadas à próstata. Pensando especificamente no aumento da próstata, existe também uma predisposição familiar. Ou seja, quando o pai, avô ou outros familiares apresentam aumento da próstata ao longo da vida, isso aumenta a chance de os filhos também desenvolverem esse quadro. E nesses casos, existe alguma recomendação de acompanhamento mais precoce? Pode aumentar de forma benigna. A partir dos 45 anos, de novo, o aumento benigno pode acontecer. Isso vai depender. Ele vai aumentar mais, dependendo da genética do paciente. Então, é muito comum você pegar, meu pai já teve um aumento de próstata, eu também tenho, o meu irmão tem, e assim vai. Tá? Ele tem um componente familiar em cima do aumento benigno da próstata. De todos os avanços da medicina, do aumento do acesso à informação e das campanhas de conscientização, o exame físico da próstata ainda é um tema cercado por receios, preconceitos e muitos mitos. Na sua prática clínica, você ainda percebe que esse tabu faz com que homens adiem consultas, deixem de realizar exames ou até cheguem ao consultório em estágios mais avançados da doença? E o que você diria para aqueles homens que, por medo, vergonha ou desinformação, acabam colocando a própria saúde em segundo plano, mesmo sabendo que o diagnóstico precoce pode aumentar significativamente as chances de tratamento, cura e qualidade de vida? Isso é uma questão interessante que você colocou, tá bom? Porque é um conceito que nós também precisamos mudar. Se você pegar as mulheres elas começam a procurar o ginecologista cedo, muitas vezes até na adolescência, tá bom? E o ginecologista vira o médico da mulher a vida inteira. O homem, ele tem o hábito de só procurar o médico quando ele tem algum problema, tá bom? Ou quando ele chega aos 45, 50 anos. Não é bem assim que deveria ser. Saúde masculina é uma coisa muito mais ampla que só próstata. Saúde masculina é cuidar da pressão arterial, do colesterol, do triglicéridos, da alimentação, fazer atividade física. Então, se nós pensarmos numa medicina mais integrativa, o correto é que os homens procurassem um médico mais cedo para acompanhar até essas outras questões. E o urologista, ele pode ser esse médico. É um médico especializado em saúde masculina, que vai ver a parte hormonal, vai ver a parte de outras alterações, e eventualmente, ele detectou que tem ali uma alteração hormonal, ou tem uma alteração do colesterol, ele pode encaminhar, ou ele pode trabalhar em conjunto com cardiologista, endocrinologista, etc. Então, assim, esse é um conceito que nós temos que mudar. As mulheres fazem isso melhor do que nós, homens, porque elas já procuram um ginecologista e muitas vezes
o ginecologista se torna a referência, né? Ela vai lá, passa no ginecologista, ele faz uma série de exames, fala, olha, seu colesterol está aumentando, vou encaminhar você para o cardiologista, né? Isso é muito comum acontecer. Então, a minha recomendação hoje é que o urologista não seja visto apenas como o médico que vai tratar o câncer ou o médico que vai tratar a próstata aumentada ou que vai tratar algum problema lá na frente. Eu acho que o urologista tem que ser visto como o médico do homem. O urologista também trata mulheres, tá bom? Isso é uma coisa também importante de falar, porque bexiga, câncer de bexiga ocorre em homem e mulher. Tumor de rim ocorre em homem e mulher, né? Então, a incontinência urinária pode ser uma incontinência urinária feminina, que o urologista também trata, e masculina. Então, o urologista ele também pode ser o médico da mulher em algumas situações. Mas, em geral, ele seria o par do ginecologista, tá? Para os homens. E eu acho que isso é um conceito que nós temos que ter em mente hoje. Coisa que eu achei interessante na sua área de atuação é que muitas pessoas associam urologia apenas à saúde do homem e à próstata. Mas você explicou que também atende mulheres e trata diversas condições relacionadas ao trato urinário. Então, podemos dizer que o urologista também tem um papel muito importante na saúde feminina, principalmente em casos de incontinência urinária, prolapso da bexiga, né? E outros problemas que acabam sendo mais frequentes com o envelhecimento. Seria isso mesmo? Então, na verdade, assim, vamos focar agora em próstata, tá bom? Como é que se faz a avaliação do paciente acima dos 45 anos e acima dos 50 anos em termos de próstata? Nós avaliamos os sintomas, nós avaliamos o fluxo de urina, nós avaliamos o tamanho da próstata por um ultrassom e nós avaliamos o PSA, que é o exame de sangue. E hoje eu acho sempre muito pertinente pedir os outros exames e pedir testosterona, que é o hormônio masculino, porque eu acho que ele é muito importante até na condição física do homem, tá bom? Lá no na nossa clínica, nós instituímos o que nós chamamos de protocolo próstata. O que é o protocolo próstata? Os pacientes, em geral, quando vão ao urologista, às vezes eles reclamam de alguns sintomas, o urologista fala, isso aí é próstata, dá um remédio e volta daqui 6 meses. Isso é insuficiente, de acordo com a urologia moderna. O que nós temos que fazer? Nós temos que fazer a avaliação dos sintomas do paciente, e nós fazemos a avaliação também de uma maneira objetiva, porque existem algumas perguntas que nós podemos fazer e colocar lá um score, um valor. Nós ainda colocamos, fazemos a avaliação do fluxo urinário, que é a força do jato de urina, e nós também avaliamos o PSA e o tamanho da próstata. Depois que nós avaliamos tudo isso, e a testosterona também, aí nós vamos montar o planejamento de acompanhamento ou tratamento daquele paciente, tá bom? E eu costumo fazer isso até de uma maneira formal. Depois que eu avalio, o paciente recebe um relatório meu com como é a situação dele hoje e o que nós temos que fazer depois nesse paciente. E se é um paciente que tem alguns sintomas urinários, quanto o sintoma de urinário tem que melhorar quando eu entro com o tratamento para ele, tá bom? Para não ficar no escuro, eu estou tomando remédio, mas, não está tendo efeito, não sei o que está acontecendo aqui. O doutor mandou eu voltar daqui 6 meses, eu não sei se está melhorando ou não está melhorando. Não, olha, você tem hoje um score de X, vamos colocar um score intermediário de 16, eu dei o remédio, quero que esse score caia para 8. Você tem um fluxo urinário hoje médio, que é de 10 a 11 ml por segundo, eu quero dar esse remédio, quer que você vá para 14 ml por segundo. Você tem um PSA um pouquinho alto, mas eu não acho que é um câncer de próstata, eu vou dar uma medicação para você para ver se esse PSA cai. Se ele não cair, a gente vai partir para avaliação de câncer de próstata. Então, essas coisas têm que ser discutidas com o paciente. E quando a gente diagnosticar que aquele paciente tem um risco de ter um câncer de próstata, e aí nós podemos falar um pouquinho sobre isso na sequência, aí nós vamos fazer uma investigação específica para o câncer de próstata. Entendi, perfeito. 3 dúvidas que eu tenho. Uma, então.
Você estava falando antes da integração, o médico integratista, certo? Ele pega vários casos. Ele não somente ele mexe ali na parte dele, mas ele tenta também trabalhar na parte hormonal e até fazer conjunção com outras especialidades também. Isso. Certo? Homens têm uma grande dificuldade, principalmente de entender esse termo. Porque antigamente, pelo menos eu, sempre fui assim, ortopedia, cardiologia. O clínico que eu sempre tive na minha cabeça, assim, peraí, o clínico ele abrange tudo e ele que vai disseminar para quem precisa ali. Então eu preciso primeiro marcar com clínico por clínico, tentar entender o meu problema para ele começar a me passar para as outras pessoas, para os outros termos. Então essa seria a minha primeira dúvida. Isso ainda acontece bastante, principalmente até para desmistificar um pouquinho nossa cabeça assim de homem. Poxa vida, é muito mesclado, tem que ficar procurando vários médicos, vou ali, vou aqui. Ou eu consigo tratar, por exemplo, se eu quiser tratar, porque você é médico, você se formou em medicina, então teoricamente você também consegue ser clínico. Eu consigo trabalhar tudo isso com você, mesmo que você vai combinar, mas tudo isso é feito por você, ou eu vou ter que ficar buscando também outros profissionais? Claro, se você for procurar um cardiologista, é óbvio que a gente vai ter que conversar com o cardiologista. Mas no mais básico, assim, eu consigo tratar tudo com você? O importante é você ter um médico de confiança, tá bom? É que eu digo muito do urologista, porque muitas vezes o homem, ele começa a sua jornada com os médicos através do urologista. E se ele se sentir confortável, ou se ele se sentir bem acolhido por esse urologista pode se tornar o médico principal dele, tá bom? O importante é que também o urologista ele não veja só o paciente como um paciente que tem um problema prostático. O paciente pode ter outros problemas que vão acabar tendo repercussão em questões urinárias. Eu vou dar um exemplo para vocês. Existem vários trabalhos hoje que correlacionam obesidade com câncer de próstata mais agressivo. Bom, a testosterona também, que é o hormônio masculino, ela é menor nos pacientes obesos, porque nós temos uma enzima no tecido gorduroso, no tecido adiposo, que transforma a testosterona em estrógeno, no hormônio feminino. Tá bom? Então, diminui a quantidade de testosterona circulante. Então, muitas vezes o paciente chega no urologista, a minha queixa é o seguinte, a minha próstata está tudo ok, mas diminuiu o meu desejo sexual. Aí você vai lá e colhe uma testosterona, e a testosterona dele está baixa. Só que o paciente é obeso. Esse paciente não precisa de reposição hormonal, dependendo do nível da testosterona baixa. O que ele precisa é emagrecer, porque naturalmente a testosterona dele vai aumentar assim que ele emagrecer. Tá bom? Então, por isso que eu falo que o urologista ele pode ser um médico integrativo, porque ele consegue ver todas essas questões juntos. Mas é lógico, de repente, aquele médico tem um cardiologista de muitos anos, tem um endócrino que ele confia, tem um clínico geral que ele confia, ele pode ter esta pessoa para ser, digamos que, o médico de referência dele. Né? Eu tenho alguns pacientes que me consideram ser um médico de referência, então eu acabo fazendo vários exames dos meus pacientes, e muitas vezes os pacientes me ligam e falam assim, doutor, estou com um parente aqui, está precisando de um mastologista, uma mulher com mastologista. Você pode indicar? Posso indicar, porque no final das contas, nós acabamos tendo aquela nossa rede de contatos e aqueles médicos que nós também confiamos. Então, se o paciente confia em nós, né, nada mais correto do que eu indicar alguém que eu também confio. Com certeza. Então, perfeito. Nessa parte da integrabilidade que você estava falando também, que seria a minha segunda pergunta. Eu já vi em outros podcasts, tá bom? Acontecendo até essas dúvidas mesmo, que médicos tiveram problemas por exemplo, um médico especialista em tal assunto que nem o seu e pedir um assunto que não é tão pertinente à sua parte. Quando você faz isso no particular, ou talvez no SUS, não sei como que funciona, tá? No particular ou talvez no SUS, isso é um pouco mais tranquilo. Um pouco mais tranquilo não, isso é bem tranquilo. Porque quem vai pagar por isso, quem vai custear esse valor aí, é o cidadão, o que está passando com você no particular. E quem vai custear a parte do outro lado é o SUS, que se ele tiver esse evento lá, é talvez mais comum essa integrabilidade. Mas em questão do convênio, por exemplo, um convênio médico, você como médico, você pode pedir qualquer coisa, então? Tem vários exames que são de competência de um médico, ele não precisa ser
especificamente urologista ou cardiologista. Então, o cardiologista pode pedir PSA, pode pedir ultrassom de próstata tranquilamente. Eu posso pedir um teste ergométrico tranquilamente. A questão que vem depois disso é a análise desses exames, tá bom? É óbvio que o urologista vai analisar muito melhor os exames da área dele, PSA, ultrassom, enquanto que o cardiologista vai avaliar muito melhor a outra área, que é de teste ergométrico. Aí, o médico, que é esse médico de referência, ele tem que ter a consciência de saber onde ele para e onde ele vai. Tá? Mas isso é inerente à medicina. Tá? Eu tenho vários pacientes que são encaminhados para mim pelo cardiologista porque viram um PSA aumentado e mandaram para mim. Eu tenho pacientes que são encaminhados para mim porque também o clínico geral viu uma testosterona baixa e mandou para mim para poder fazer a avaliação. Tem pacientes com testosterona baixa, mas que eu encontro outros hormônios alterados que eu acabo indicando para o endocrinologista. Então é essa rede que se faz, entendeu? Bacana, legal. É bom saber porque, olha, tem muita gente aqui no Brasil, principalmente homens, que nem você falou. Mulheres com 13, 14 anos começam a passar e ter aquele ginecologista até como pediatra dela. Já começam a passar desde cedo, de uma forma bem precoce. Homens só vai começar realmente, de fato, a procurar um médico se não tiver um problema antes. Realmente, de fato, é aquela taxa que a gente já tá na nossa cabeça. Ó, 40 anos tem aquele examezinho lá, tá? Que não sei o que lá. Então a gente já tem isso. Antes dos 40 anos, só se a gente teve algum problema. É excelente saber dessas informações, porque a gente consegue desmistificar tudo isso, que realmente a gente pode ter um médico, amigo, que abraça o nosso caso de forma integral, que consegue conciliar vários casos. Pô, você tá com hormônio baixo, olha, não dá pra ser assim não, a gente consegue fazer isso daqui. Eu não vou conseguir resolver o seu problema aqui, mas vou te indicar pro endócrino, por exemplo. Olha, você tá com uma alteração de enzimas cardíacas, por exemplo, consegui visualizar isso aqui, mas eu acho que é melhor você passar aqui no médico tal, fulano de tal, que ele vai conseguir te dar uma atenção melhor sobre isso, ele consegue fazer a leitura melhor pra você. Tudo bem? E você conseguir realmente, por isso que agora eu tô entendendo essa parte do o médico nosso, o médico que trata a gente, consegue integrar todas essas partes. Interessantíssimo, doutor. Deixa eu fazer a próxima. Fazer a próxima aqui, então. Então, os principais exames que você me passou para a gente conseguir diagnosticar são esse. Do homem, você também já me passou lá na frente, lá, que eu ia fazer agora a próxima pergunta, que seria qual é o tempo, né, ideal para que o homem pode começar esse acompanhamento preventivo da próstata. Você falou para mim que nos Estados Unidos, 45, aqui no Brasil um pouquinho mais precoce. Mas vamos supor uma pessoa de 35 anos, tem preocupação com isso já ou não? Não, 35 anos está fora. Põe o início com 45 anos, que é o melhor início de maneira geral. Tá bom? Então, de maneira geral, 45 anos é a idade ideal. Eu tenho 42, eu ainda não preciso me preocupar. Espera os próximos 3 anos, daqui 3 anos você começa. Entendi, perfeito, excelente, então já tá respondido aqui. Tá ouvindo aí, homens? Ó, vocês que estão seguindo o canal aí, tá bom? A gente tem muito empresário, viu, doutor, que segue a gente, tem dúvidas assim. 45 anos, tá bom? Então, você também já respondeu, né? Homens que possuem histórico familiar também precisam de uma atenção diferenciada nesse quesito? Ou ele entra, ele entra dentro de um pacote, independente, tem 45 anos, já começa a verificar, ou ele tem uma atenção mais diferenciada, porque, opa, meu pai teve, o pai da minha mãe que teve, enfim... Como que fica isso também? Ele tem uma atenção mais diferenciada para isso? Vocês olham mais para essa parte, então, da genética? Ou, a partir dos 45 anos, não, é igual para todo mundo? Não, a gente olha para a questão genética também. Então, por exemplo, se o pai teve câncer de próstata, a chance do filho ter câncer de próstata é, no mínimo, 2 vezes maior do que a população em geral. Se o pai e o tio, ou o pai e o irmão tiveram câncer de próstata, já aumenta para 3, 4 vezes. Se a mãe teve câncer de próstata, teve câncer de mama, também aumenta a chance do filho ter um câncer de próstata. A única coisa que a gente tem que ter em mente com relação à mãe que tem câncer de mama é o que é. Não são todos os cânceres de mama que fazem com que o filho tenha uma chance maior de câncer de próstata. São os cânceres de mama que tiverem marcadores que nós chamamos BRCA. São marcadores de câncer de mama para os filhos de mães que tinham câncer de mamas com BRCA1 e BRCA2 positivos, esses, sim, os filhos podem ter uma chance maior de câncer de próstata, tá bom?
Então, isso é que é importante. Não são todos os filhos de mães com câncer de mama. Mas, como nós estamos falando aqui de procurar um urologista, às vezes a mãe não sabe se ela tinha BRCA1 positivo ou BRCA2 positivo. Tá bom? Mas ela teve câncer de mama. Então, nós recomendamos que o filho de quem teve câncer de mama procure um urologista mais precocemente, como se fosse o pai com câncer de próstata. Interessante, viu? Interessante mesmo essa junção da mama, né? Da mulher também. E o filho, por essa genética da mãe ter tido um câncer de mama, ter um índice maior que as outras pessoas de desenvolver algum problema na próstata. Uhum. É por ser uma. Claro, né? É geneticamente, mas é por ser glândula da mesma forma? Não, não, é porque essa alteração genética, por exemplo, o BRCA1, o BRCA2, eles podem causar também alterações que levam ao câncer de próstata. Entendi. Excelente. Então, deixa eu ir aqui para a próxima aqui. E para a gente até pensar. Você ainda percebe algum tabu ao exame físico da próstata? A gente comentou bastante, né? Infelizmente ainda tem, mas você, como médico aí, você tem essa rejeição, as pessoas ficam muito arredia para conversar contigo, para falar com você? Vou sem o meu fone de ouvido, que ele deu um probleminha aqui, tá pegando um outro. O bom é que tem um monte de fone, né? Maneira, deixa eu. É o quê? Perdão. Tá me ouvindo? Tranquilo. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Tá ótimo. Perfeito. Não tem problema não, que essa parte aqui a gente mexe na edição Edita aqui. depois. Tá bom, vamos lá. Deixa eu fazer a pergunta de novo, então. A gente conversou sobre isso no começo, tá bom? Essa pergunta aqui, que é justamente se você... Ah, tá conseguindo ver? Tô. Ah, tá. Se você vê algum tabu, quebra de tabu, se tá normal hoje, se normatizou, ou se ainda a gente tem muita rejeição, muita pessoa arredia, assim, poxa vida, tá chegando a hora de passar no médico, no urologista, ou não, aumentou a quantidade de clientes para você, por exemplo. Você tem mais paciente hoje do que há 10, 20 anos atrás? Melhorou. Eu digo para você que hoje o tabu é bem menor do que no passado. Quando eu comecei, era um tabu enorme, né? Os homens não vinham com o urologista, era muito difícil. E a gente pegava muito câncer avançado. Tiveram algumas situações que fizeram reduzir esse tabu. A principal situação é a questão de muitos famosos terem tido câncer de próstata, né? E eram tratados, eram curados e voltavam a trabalhar normalmente, tá bom? E isso mostrou, então quer dizer que aquele fulano teve um câncer de próstata, mas ele tratou, porque ele diagnosticou cedo, ele voltou, olha como ele está bem, né? E isso foi fundamental para nós quebrarmos o tabu. E muitos famosos também participaram das campanhas. A principal campanha aqui, que também diminuiu muito o tabu, é o Novembro Azul, que é o equivalente ao Outubro Rosa no câncer de mama. Então, o Novembro Azul também ajudou bastante isso. Então, hoje eu diria para vocês que o tabu é muito, muito menor do que era no começo. Na verdade, hoje, a maioria dos homens nos procuram para fazer a avaliação. E quando eles não nos procuram, as mulheres, as namoradas, as noivas falam para a gente,
vá ao urologista, porque eu vi na televisão que é importante, eu vi na internet, eu vi no Instagram, que é importante você procurar um urologista, né? E eles acabam vindo. Isso é muito bom, porque a conscientização nossa, ó, eu sou da área da saúde também, e mesmo assim, realmente, de fato, pra mim também sempre foi uma grande, poxa vida, quando eu tinha 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, aí chegando nos 40 e poucos anos, tem essa relação mesmo. E é interessante mesmo, porque assim, a quantidade de telas, da mesma forma que te prejudica, também te facilita. Porque quanto mais contato você tem, principalmente com os artistas, que foi um grande boom mesmo, né? Todo mundo falando, poxa, tive isso, tive aquilo, mas ó, passei com o médico fulano de tal, ou se não, passei com a especialidade tal, consegui me curar, consegui me tratar. Gente, procura um médico. Tem o próprio SUS que faz bastante ações sociais referente a isso. Você vai num posto de saúde, você tem hoje muitos informativos, apesar que eu acho que deveria ser ainda mais abrangente toda essa parte, mas mesmo assim você já consegue ter um canal de comunicação, de contato ali que você consegue tratar direitinho. Isso é muito bom, facilitou bastante. E o bom saber que realmente para você que está aí na linha de frente, que tá aumentando essa quantidade de homens conscientes. Então, isso é muito bom. E é justamente esse espaço que a gente faz aqui, é para que cada vez tenha mais consciência sobre o que é próstata, qual é a principal função dela, o porquê que ela é tão importante para o homem. Você falou nessa questão também da parte da sexualidade masculina. Poxa vida, eu com hormônio baixo ali de testosterona, eu com probleminha na próstata, pode diminuir meu libido. Então, assim, tem muitas coisas correlacionais que talvez, ó, homens, muitos de vocês talvez possam estar passando por um probleminha aqui, ó. E que vocês conseguirem resolver esse probleminha da forma que o Dr. Carlos está falando conosco aqui, vai resolver os seus problemas. E aí você fica postergando bastante esses seus probleminhas aí e transformando ele em problemão. Então, obrigado, doutor, por esse espaço aqui também, tá bom? Vou continuar. Na próxima aqui agora a gente muda um pouquinho, tá bom? A gente muda um pouquinho, que aí já entra um pouquinho mais na sua especialidade também. Hoje a inteligência artificial já faz parte da medicina, tá bom? Como ela está ajudando especificamente no diagnóstico de câncer de próstata e também na tomada de decisão sobre o melhor tratamento. Eu vi um vídeo seu, você falando sobre as automações, referente também aos tratamentos robóticos, tudo. Como que está sendo essa relação da inteligência artificial trabalhar na parte diagnóstica, ou seja, ela está auxiliando você a conseguir chegar num diagnóstico mais cedo, mais precoce? Sem áudio. Sem áudio. Nós temos que dividir bem a situação. Nós temos, de um lado, a inteligência artificial, do outro lado, a robótica, tá bom? A robótica é uma realidade, nós podemos conversar sobre ela depois, tá bom? Assim como outros tratamentos menos agressivos para o aumento benigno da próstata. Agora, a inteligência artificial, ela veio para somar e auxiliar os médicos. O problema da inteligência artificial, ainda para diagnóstico, é que nós precisamos ter a segurança de entender onde ela pode entrar no diagnóstico do paciente com câncer de próstata. Isso nós não temos claro ainda, tá bom? Então, a inteligência artificial, ela está lá, ela está sendo desenvolvida, tem uma série de estudos muito interessantes com inteligência artificial auxiliando o diagnóstico do câncer de próstata e automatizando algumas coisas, tá bom? Mas ela está em, digamos, não vou dizer em análise, porque algumas coisas já podem ser colocadas em práticas, mas como auxílio ao urologista, e ela ainda não mudou drasticamente os diagnósticos ou as condutas de como nós temos que tratar os nossos pacientes. Entendi. Então a inteligência artificial ainda está engatinhando, certo? Tá precoce aí, tá embrionária aí dentro do trabalho. Mas eu logo... diria que a inteligência artificial hoje é um adolescente querendo chegar lá. Certo, tá perfeito, excelente, excelente. E me explica um pouquinho então sobre essa parte da robótica. Isso foi um grande divisor de águas, porque existe a cirurgia para câncer de próstata antes da robótica e depois da robótica. Felizmente, eu fui treinado para operar câncer de próstata quando a robótica ainda não existia. Eu faço robótica há 13 anos. Eu peguei justamente o momento em que a robótica começou a surgir no nosso armamentário de tratamentos, né? Então, eu posso comparar bem os pacientes que eu operava antes de cirurgia aberta por laparoscopia
e os pacientes que eu opero hoje com cirurgia robótica. São duas cirurgias muito diferentes. Nós não temos, praticamente não tem sangramento na cirurgia robótica, a recuperação é rápida, os índices de incontinência e de redução da função sexual têm diminuído no decorrer dos anos, até por novas técnicas robóticas que têm surgido, tá? E o tratamento oncológico é muito bom, certo? Então, hoje eu diria para você que quem não faz cirurgia robótica não oferece para o seu paciente o melhor tratamento possível em câncer de próstata, tá bom? Porque é uma cirurgia diferente. Nós vemos hoje os pacientes serem operados um dia, tem alta no dia seguinte, tira a sonda na outra semana, 2 semanas depois já estão trabalhando e já e o controle da urina vem mais rápido, o retorno da função sexual também vem mais rápido, e isso é bastante comum nos nossos pacientes. Então, cirurgia robótica hoje é uma grande realidade e ajuda muito. Cirurgia robótica mudou o câncer de próstata. Mais recentemente, fora da cirurgia robótica, o aumento benigno da próstata também teve algumas evoluções. Então, hoje nós temos a cirurgia robótica também para o aumento benigno da próstata, para aquelas próstatas muito grandes, tá? Mas, antigamente, uma próstata de 80 gramas, por exemplo, eu operava com cirurgia aberta. Hoje, uma próstata de 80 gramas eu opero com um laser de alta potência, tá bom? Além do laser de alta potência, além da robótica para aumento benigno da próstata, e além das cirurgias tradicionais, nós também temos cirurgias bastante inovadoras, como, por exemplo, um tratamento chamado Rezum, que é um tratamento em que eu injeto vapor de água dentro da próstata e vou destruir a próstata com esse vapor de água. Eu praticamente provoco como se fosse uma grande queimadura ali, tá bom? A grande vantagem do Rezum primeiro, ele é um procedimento que demora 15 minutos e que o paciente pode ter alta no mesmo dia, tá bom? Segundo, que dos tratamentos hoje para aumento benigno da próstata, é o único que consegue preservar a ejaculação. 85% dos pacientes que fazem Rezum mantêm a ejaculação, tá? O que é importante, principalmente quando eu estou operando um paciente mais jovem, ou um paciente que ainda quer ter filhos, ou até mesmo um paciente que com 60, ou 60 anos de hoje, 65 anos de hoje, não é a mesma coisa do passado. Mas não é mesmo. Hoje você vê pessoas com 60, com 65 anos, extremamente ativas, jogam tênis, ou correm, ou jogam futebol, têm atividade sexual absolutamente normal. Então, hoje a procura por manter essa condição pessoal e a função sexual é extremamente importante em pacientes que antes nós considerávamos idosos, né? Então, o Rezum veio para somar com relação a isso. O importante é que o urologista que vai tratar o paciente, ele esteja habilitado a fazer todas essas técnicas, porque aí ele vai conversar com o paciente dele, vai identificar o que é o problema, que tem um aumento benigno, então eu posso oferecer, além do tratamento medicamentoso, eu posso oferecer a cirurgia tradicional, posso oferecer o Rezum, posso oferecer o laser e posso oferecer a robótica. É um paciente com câncer de próstata, eu posso oferecer a cirurgia robótica, tá bom? Hoje também acabou de ser liberada pelo Conselho Federal de Medicina uma outra técnica para câncer de próstata, que é uma técnica que nós chamamos de terapia focal, que é um ultrassom de alta frequência que destrói a próstata, tá bom? E esse ultrassom de alta frequência ele foi criado para câncer de próstata. Ele não pode ser utilizado em todos os tipos de câncer de próstata, mas ele pode ser utilizado em câncer de próstata. Essa técnica já existia no Brasil, o Brasil começou a fazer isso em 2012, tá bom? 13, na época eu era do AC anos, Camargo, nós fazíamos bastante lá no AC Camargo, chegamos a fazer em mais de 600 pacientes, mas infelizmente, alguns anos atrás, 2020, 2021, ela foi colocada em análise pelo Conselho Federal de Medicina, então não podia mais ser realizada pelos pacientes, tá? Felizmente, ela voltou agora, no mês passado, tá, de volta para o armamentário do urologista. Então, nós vamos poder fazer essa técnica chama-se HIFU, em casos selecionados. A grande vantagem é que aí não tem corte, não tem nada, é a introdução de um ultrassom pelo reto, do mesmo jeito que nós fazemos a biópsia de próstata, tá bom? Pelo reto.
e aí nós conseguimos emitir esse ultrassom de alta frequência e destruir a próstata. Então você pode ver que nós temos uma série de tratamentos hoje disponíveis, e isso só estou falando para aumento benigno de próstata localizada, sem falar em câncer avançado. O importante é que o urologista esteja atualizado para fazer todos esses tratamentos. Ele vai sentar com o paciente dele e definir qual que é a melhor conduta para aquele caso, junto com o paciente. Perfeito. Eu tenho uma dúvida aqui agora. Eu trabalhei alguns anos atrás, em 2000, nessa época mesmo, 2011, 2012, ali em hospital. E chegava pacientes, eu trabalhava no pronto-socorro. E cheguei a trabalhar na UTI também, que eu peguei pacientes assim também de próstata, de UTI. E fazia uma... Como que é o nome? É uma lavagem que fazia com soro que a gente colocava, entrava soro e saía soro, entrava soro e saía soro, só que entrava soro, como você falou da robótica, que tem pouquíssimo sangue ou quase nada, ou praticamente nada, é nessa parte que tá atuando, então, que nem, por exemplo, o paciente chegava para mim, às vezes chegava aqueles pedaços gigantescos de sangue, coágulo lá, e fazia, obstruía tudo o canal da uretra do paciente, aí tinha que fazer uma passagem de sonda com aquela sondinha de 3 vias, jogar soro lá para dentro, depois tirar. Isso como que tá? Isso não é relacionado ao câncer de próstata especificamente, tá bom? Porque no câncer de próstata, como nós tiramos toda a próstata, tá bom? Não tem próstata para sangrar. Certo. O que você está me descrevendo é o tratamento cirúrgico do aumento benigno da próstata, tá bom? Perfeito. E a cirurgia tradicional, que é feita a famosa raspagem da próstata, ela sangra mais do que as outras técnicas mais modernas, tá bom? Nós evoluímos com a cirurgia tradicional também, porque o bisturi que eu utilizava quando eu comecei a operar lá em 1997, 98, na próstata, era um bisturi mais fraco, hoje é um bisturi muito mais eficaz, tá bom? Mas depois surgiram as técnicas de laser, o Rezum, que possuem um índice de sangramento quase que zero, tá bom? Ou se tem sangramento, é um sangramento pequenininho, um coágulo que sai. Os pacientes não precisam mais ficar com essa questão da irrigação da bexiga. A gente até deixa lavando a bexiga no primeiro dia, tá? Não o Rezum, mas o laser a gente até deixa no primeiro dia, mas a gente é muito pouquinho esse drama, que é o drama da sonda obstruir, de sangrar, ter que lavar coágulo, etc., ele já não existe mais, em geral, nos pacientes que fazem ômeo e também não existe nos pacientes que fazem Rezum, tá bom? Essa é a evolução do tratamento do aumento benigno da próstata. Muita coisa evoluiu, né? A gente não faz mais raspagem nos pacientes. A gente faz a retirada do tecido prostático com laser, tá? Que é uma técnica que nós chamamos de enucleação. É uma técnica que também evoluiu bastante. Então, o importante é justamente isso. Quando o paciente procurar o urologista moderno hoje, ele vai saber fazer a ressecção tradicional antiga, ele vai saber fazer Rezum, ele vai fazer laser, ele vai saber fazer robótica, e aí ele vai ver para aquele caso qual que é o melhor em todos os aspectos, tá? O aspecto de melhor tratamento, o aspecto também financeiro, porque alguns deles não são cobertos pelo plano de saúde. A prostatectomia robótica, a cirurgia para câncer de próstata, a boa notícia hoje é que desde de novembro do ano passado, ela já é coberta, e principalmente agora desde abril, que é quando se fechou o período para as operadoras se adaptarem, ela já é coberta pelos planos de saúde, tá bom? A única recomendação que eu faço é assim, veja a experiência do cirurgião que vai operar, tá bom? Porque é preciso aproximadamente 100 cirurgias robóticas para o cirurgião ficar habilitado ou ficar bastante, digamos, hábil e bastante efetivo na cirurgia, tá bom? Então, tomar cuidado que hoje, como houve uma liberação pelos planos de saúde, mais pessoas vão acabar fazendo cirurgia robótica. Tanto pessoas que têm uma experiência muito grande, quanto pessoas que estão começando agora, tá bom? E isso é fundamental no resultado cirúrgico dos pacientes. Perfeito. Até para
aproveitar esse gancho que ó, tá muito bacana. Gente, olha aí, gente, ó. Tá novidades aí, tá bom? Tá chegando várias novidades aí com o Dr. Carlos Sarcomani que tá passando aqui pra gente. Várias novidades aí da robótica, tá bom? Tá invadindo aí o mundo da medicina. Profissionais mais habilitados. Vai procurar esses médicos bons aí, ó. Que nem o que nem o Dr. Carlos aqui, perdão. Que nem o Dr. Carlos aqui. Vai procurar pessoas que já estão gabaritadas, tá? Porque assim, o Ministério da Saúde, ele abriu, a Federação de Medicina deixou também em aberto, agora pode fazer esse tipo de cirurgia. Os planos de saúde estão se adaptando a receber essa robótica dentro dos planos de saúde, tá bom? Então agora cabe a nós, homens, procurar o nosso melhor médico, o nosso melhor profissional para tratar a gente. Doutor, uma pergunta aqui para todos os homens também aqui referente a isso. Quando você estava dizendo que você vai escolher, era uma dúvida que eu tava, que você vai escolher você vai levar alguns pontos cruciais ali para você verificar qual tipo de tratamento essa pessoa vai ter que ter. Se vai ser por robótica ou se vai ser por intervenções cirúrgicas tradicionais. Vai de acordo com a possibilidade financeira, tanto dele quanto do plano de saúde, se cobre sim ou não. E também vai determinar o tipo de câncer ou qualquer paciente com câncer de próstata faria robótica em qualquer estágio. Câncer de próstata a gente só fala em robótica. Perfeito. Aumento benigno é que a gente fala essas outras técnicas. No câncer de próstata, hoje, quando o câncer de próstata ele é cirúrgico, tá bom? A técnica recomendada hoje é a cirurgia robótica para a próstata, tá bom? Em algumas situações, nós só acompanhamos quando é um tumor muito inicial, tá bom? E em algumas situações, eu posso oferecer a terapia focal, que é o RAIFO, tá bom? Óbvio que cada caso vai ser analisado dependendo da gravidade do câncer, da evolução, etc. Perfeito. Excelente. Obrigado por esclarecer essas dúvidas aí. Continuando, já estamos chegando no fim, gente, tá bom? O doutor tem cirurgia para fazer aqui, tá? Mais uma pergunta bacana aqui, ó. Existe hábito ou estilo de vida que realmente ajuda a prevenir problema da próstata e reduzir os riscos de câncer? Como eu falei, a obesidade está fortemente relacionada a câncer de próstata e câncer de próstata avançado, tá bom? Mais agressivo, tá? Tradicionalmente, a ingesta de comida gordurosa aumenta a chance de ter câncer de próstata, tá bom? Mas isso não é um hábito de agora, tem que ser um hábito desde sempre, tá bom? Não adianta o paciente falar assim, faz um ano que eu não como gordura, não. Tem que ser um hábito lá de trás, tá bom? O que nós sabemos, por exemplo, é que existem alguns estudos populacionais mostrando que quem tem mais câncer de próstata no mundo são os afrodescendentes americanos. Por quê? Porque o afrodescendente já tem uma carga genética para ter câncer de próstata, tá? E o norte-americano ingere muita gordura. Baconzinho de manhã, né? O brasileiro já está no intermediário, lá embaixo tem os orientais. No Japão, nós temos menos câncer de próstata, por quê? Geneticamente, o câncer de próstata é menos comum nos orientais, tá bom? E o hábito alimentar dos orientais, em geral, não é com gordura, é com proteína, tá bom? E com isso, os índices de câncer de próstata no Japão são inferiores aos índices de câncer de próstata, por exemplo, nos Estados Unidos, em Nova York. Tá? Nesse ponto, nós brasileiros estamos no meio do caminho, porque nós temos alguns péssimos hábitos herdados, às vezes até de outros povos, tá bom? Nós temos na nossa população afrodescendentes, faz parte da nossa população, da nossa história aqui no país. Então, nós temos as mesmas características genéticas que alguns norte-americanos têm, tá bom? Então, nós ficamos no meio do caminho, tá? Mas nós também temos orientais no Brasil. Então, você vê que no Brasil, talvez a situação fique um pouco mais complexa, porque tem o oriental que casou com brasileiro, a oriental que casou com brasileiro, tem o afrodescendente que casou com um oriental, então as coisas acabam ficando um pouco mais misturadas, né? Por isso que aqui é um pouquinho mais difícil, o painel genético é muito mais amplo. Entendi. Nos Estados Unidos é mais focal, né? Parece que as pessoas têm um comportamento único lá, né? Aqui no Brasil é bem misto. Exatamente. Entendi. Bacana, excelente. Bom saber isso aí, ó. Tá ouvindo aí, gente?
Dica importante, hein? Adam. Olhar para o futuro, a medicina, da inteligência artificial e robótica, como que você imagina daqui uns 10, 20 anos? Como que vai estar sendo isso daí? Daqui uns 10, 20 anos, como que a gente vai estar evoluído nessa parte? Eu sei que é difícil até a gente pensar no que vai estar... Da forma que está indo a tecnologia, a gente não consegue imaginar nem como que vai estar daqui um mês, mas um overview, assim, hoje melhorou bastante. Imagina daqui 10 anos, como que será que a gente vai estar nesse período aí? Não é... Na verdade, o que nós temos é o seguinte, nós não temos como saber como vai ser o futuro. Se você falasse para mim, há 15 anos atrás, que eu ia operar com robô toda semana, eu ia falar que você estava louco. Se você falasse para mim que eu ia ter uma técnica com vapor d'água que injetava com uma agulha dentro da próstata e ia destruir a próstata, eu falei assim, tá sonhando demais. Tá bom? Então, hoje, o que eu digo é que as perspectivas são... Os sistemas robóticos têm avançado cada vez mais, tá bom? A gente já tem a possibilidade de telecirurgia começando aí, quer dizer, o paciente numa cidade, o médico operando em outra cidade, tá bom? Nossa, bacana. A inteligência artificial tá vindo para ajudar, por exemplo, a você conseguir melhorar a imagem da robótica, conseguir identificar áreas que podem ser de sangramento na hora que você está operando, te ajudar a delimitar melhor onde é que você vai fazer a cirurgia. Então, a gente tem uma série de evoluções ocorrendo. O que o futuro vai ocorrer no futuro é difícil saber. O que eu posso dizer para vocês é que a evolução é contínua. Tá? O novo robô que está saindo agora, a gente usa o robô chamado Da Vinci. Acabou de priorizar uma coisa super a gente tem, eu usei muito da... Bem, né? Então, Alô? A questão é o seguinte, hoje nós utilizamos um robô chamado Da Vinci. Da Vinci. O Da Vinci foi quem começou a cirurgia robótica, começou com o Da Vinci modelo S, depois modelo SI, modelo X e XI. Hoje nós temos X e XI que são os avançados, tá bom? A patente caiu, nós já temos 2 robôs no Brasil que são robôs chineses, já com algumas tecnologias que o Da Vinci não tem, tá bom? E o Da Vinci lançou agora nos Estados Unidos o Da Vinci 5, que tem inteligência artificial acoplada, mas ainda não temos nenhum aparelho disponível aqui no Brasil Da Vinci 5. Deve ter, talvez, para o ano que vem, começar o Da Vinci 5, tá bom? Então, nós temos uma evolução contínua. E com relação à inteligência artificial, também a evolução é contínua. Eu diria para você que no futuro a gente vai estar ainda mais capacitado, mais habilitado para entregar o melhor resultado possível para os pacientes, né? A evolução é sempre contínua. Excelente. Doutor, vou só explorar só mais um pouquinho esse tema aqui, que eu achei bem interessante um ponto que você falou. Já tinha ouvido falar, não sei se está acontecendo isso hoje. Mas nessa parte da robótica, até utilizando talvez a inteligência artificial, me corrija se eu estiver errado, tá? Não sei se é com a inteligência artificial hoje ou não, mas se já está acontecendo sim ou não. Você, por exemplo, está lá no Japão em um evento importante, mas tem um paciente seu aqui no Brasil que precisa fazer uma cirurgia. Isso é futuro ou já é algo que já está acontecendo entre a gente? Você está lá no seu consultório do Japão, por exemplo, e está operando alguém aqui através da robótica. Só para me entender. Isso já é possível tecnologicamente falando, tá bom? Nós tivemos um paciente da Paraíba que foi operado em São Paulo, um paciente do Sul que foi operado por um médico em São Paulo, tá bom? Mas foram só 2 casos no Brasil, por enquanto, tá bom? E mundialmente tem poucos casos também. Ainda nós precisamos evoluir na questão ética, na questão de quem é que vai assumir se o robô der algum problema, etc. E na questão até da distância mesmo, porque para eu conseguir fazer uma cirurgia robótica de qualidade à distância, eu preciso ter uma transmissão de dados por fibra ótica rápida, tá bom? Então, eu preciso ter um robô que consiga uma transmissão rápida de dados também bastante rápida. Mas eu acho que no decorrer dos anos isso vai ser resolvido e eu acho que vai ser bem possível que você esteja, por exemplo, num determinado país e operar um paciente em outro país tranquilamente.
que excelente, que ótimo. Olha o mundo aí se comunicando, hein? A globalização, a gente achou que tinha chegado em 98, 99, não, agora. É... Doutor, você consegue compartilhar um caso que foi marcante na sua carreira, que a tecnologia realmente fez diferença na vida de um paciente? Eu sei que você deve ter tido vários aí, mas um exemplo de um. Tenho um caso muito interessante, né? Já que o RAIFO voltou a ser feito, eu tive um paciente que ele teve um câncer, desculpa, ele teve um sangramento intestinal, que não era câncer, ele teve que ir para uma cirurgia de retirada de todo o intestino, tá? Todo o intestino grosso, ele ficou só com o intestino delgado, tá bom? E aí ele foi fazer uma cirurgia de vesícula e teve uma ruptura intestinal durante a cirurgia de vesícula e perdeu mais alguns centímetros de intestino delgado. Além de que a cavidade daquele paciente era uma cavidade totalmente impenetrável, as alças estavam grudadas uma na outra, não dava para entrar dentro do abdômen desse paciente, tá bom? Tinha ficado quase 9 meses numa UTI, né? Teve vários problemas, quase morreu. E aí ele teve um câncer de próstata. E a questão é a seguinte: fazer cirurgia aberta nele era quase que impraticável, fazer robótica impraticável, fazer radioterapia também difícil, porque ele já tinha perdido quase boa parte do intestino, e é possível que ele tivesse algumas complicações da radioterapia no intestino se eu fizesse a radioterapia. Nesse paciente, nós fizemos RAIFO, isso foi em 2019, não, 2018, tá bom? Nós estamos em 2026, faz 8 anos esse paciente está curado, tá bom? Top. E a gente teria muita dificuldade de curar esse paciente com as outras, se não tivéssemos essa técnica, né? Então, isso sim mostra que em algumas situações a tecnologia faz tanta diferença que a cura ou não cura está diretamente relacionada com a tecnologia. Ótimo. Então, ó, homens, prestem atenção. Tecnologia é bom para nós. É muito bom. Olha o quanto que evoluímos. Acha mesmo que há 40 anos atrás teríamos isso? Olha esse caso aqui, ó, fundamental, totalmente importante aqui, ó, como um exemplo básico, simples, mas que fez todo sentido na vida de um ser humano devido à tecnologia. Então, gente, homens, a gente precisa procurar mais o urologista para bater papo, para conversar, para entender como que funciona o nosso corpo. Olha para você ver a importância de uma glândula pequenininha dentro do nosso corpo. Olha quantas coisas que ela pode causar na gente, viu, gente? Então, muito obrigado, doutor. E agora, para finalizar, você gostaria de deixar algum conselho para os homens que estão nos assistindo aqui? Sim, procurem o urologista, não tenham medo de procurar o urologista, tá bom? E converse com o urologista para que ele consiga ver de uma maneira mais ampla saúde masculina como um todo, tá bom? Muito obrigado, doutor, pela sua participação. Agradeço muito, agradeço novamente aqui, tá bom? Por esse espaço. Era 40 minutinhos, a gente acabou esticando um pouquinho mais. Peço desculpa aí, eu sei que a sua agenda é muito ocupada, mas foi de grande abrangência, foi de um aprendizado gigantesco que vai ter de pessoas que vai estar agradecendo por esse tempo aqui que você dispôs para nós aqui. Agradeço bastante, uma boa tarde para você e vou ficar muito feliz se puder te chamar novamente no futuro aí, mais próximo. Eu que agradeço, Thiago. Muito obrigado mesmo. Tá joia. Tchau, tchau. Tudo de bom, doutor.